Olá, olá, eu estou em Belo Horizonte com a equipe da Trip previamente testada. O Emicida está em São Paulo, na casa dele, e isolado, com a gravação feita por celulares. Bom, queridão, estou aqui fingindo que é normal conversar com um gigante logo cedo. Um grande prazer estar aqui. Mas vamos lá, você nasceu no Jardim Fontales, que é um bairro pobre, né, zona norte de São Paulo, filho de Dona Jacira, empregada doméstica, e uma história, como de tantos brasileiros, uma história linda. Mas uma vida que foi redesenhada através da música. Hoje você é um dos grandes nomes da cultura brasileira. Escreve livros, podcasts, TV, programas, uma série de coisas. Em que momento que você sentiu que a música seria potencialmente forte para transformar não só a vida dos outros, mas a sua própria? De alguma forma, meu mano, a música ela sempre esteve presente na minha vida porque a minha mãe ela tinha uma coisa meio terapêutica de escutar o rádio, inclusive durante a madrugada, né? Então, em casa a gente dormia com o rádio ligado, sabe? Então enquanto a gente dormia ficava Elis Regina, Luiz Melodia, todo mundo cantando e essas histórias foram fazendo parte da minha vida desde muito cedo. O meu pai também era DJ, sabe? Então eu também tive a oportunidade de observar uma outra coisa da música, que é a força dela de transformação, mesmo de colocar comida dentro de casa de alguma forma, porque a minha mãe ela vendia bebida no baile e o meu pai discotecava no baile. Então tinha coisa da música como entretenimento e tinha coisa da música como um emprego. Meu pai, né, ele faleceu muito cedo, eu tinha 6 anos de idade, e eu fiquei acho que com a música como herança, sabe? Porque na verdade nem os discos ficaram, porque nos últimos anos da vida dele, ele foi se desfazendo dos discos por causa da frustração de não ser um artista com o reconhecimento que ele gostaria de ter. Acho que também ele não conseguiu ter foco no que ele gostaria de construir. E ele foi se desfazendo de tudo que ele tinha de equipamento, tudo que ele tinha de discos. E pra mim ficou essa memória forte da música jogando nas 11, né? O que a gente pode dizer, né? Que era a cultura jogando nas 11. Então a música ela era o refúgio da sua saúde mental, mas a música também era o que colocava comida na sua mesa, sabe? E eu fui me apegando a essas histórias, Com o tempo a leitura começou a entrar na minha vida. Então comecei através dos quadrinhos, depois eu comecei a ler outras coisas, um pouco mais cabeçudas, vamos dizer assim, o que a gente poderia chamar do que é entendido como a literatura padrão, a literatura formal, porque os quadrinhos naquele momento eram entendidos como uma espécie de literatura menor. E aí eu acho que eu fui puxado para dentro da música pelas histórias, sabe? Eu fui puxado para dentro da música pelas histórias que a música contava, tanto as histórias de outro tempo quanto a do meu. Quando chegou o rap, aí minha cabeça explodiu, mano. Porque eu conhecia uma coisa ou outra, mas o rap não era muito político também na minha primeira infância, sabe? Isso é uma coisa muito louca. O Brasil, ele tem uma memória curta para tanta coisa. Hoje ele entende o rap como um movimento político muito forte, mas ali no final dos anos 80 era uma música de festa, sabe? Então a gente tinha o Pepeu cantando nomes de meninas, sabe? Era Ruth Carolina, Beth Josefina, acabei de lhe dar 4 nomes de meninas, sabe? Isso não era o que a gente entende como protesto hoje, sabe? Então eu cresci ouvindo esses caras e acho que isso me fez ver sempre a amplitude da música rap também, sabe? Eu quero colocar minhas histórias aí dentro. Isso aí tem me feito entender como a gente pode contar história, sabe, mano? Tipo, no final das contas, eu acho que o que me salvou foram as histórias, sabe? Por isso eu sou apaixonado pelas histórias das pessoas também, sabe? Eu gosto de ver as pessoas falar sobre a vida delas, porque de alguma forma o que o Cartola fez foi isso, o que a Elis Regina fez foi isso, sabe? E agora eu queria falar sobre o processo criativo. Outro dia alguém falou assim, gente, o Emicida agora, ele resolveu que ele vai fazer história em quadrinhos. Eu falei, não, eu já tinha visto uma entrevista dele lá no início da carreira, que ele fazia muitas histórias em quadrinhos, que a mãe tem um acervo gigante em casa. Né? E até quando eu te perguntei sobre a história da moda, quando eu vi essa fala sua de história em quadrinhos, de contar história, eu falei, cara,
Esse cara, ele vai fazer moda, ele vai cozinhar, ele vai pintar, ele vai cuidar de plantas, sabe? Porque é isso que você leva para isso. Mas eu queria te ouvir um pouco nesse processo criativo, né? E se existe diferença ou não, se a matéria fina sendo a história do outro, independe o vetor. Como é isso para você? Conta pra gente. Quando você desenha uma coleção, aí é uma pergunta minha para você também. Quando você desenha uma coleção, você se concentra na peça ou na história? Na história. A história é a espinha dorsal. A peça é meio que um produto final, né? Tipo, tem uma coisa interessante que eu acho que tem na criação, que é o que essa pesquisa, o que essa história vai resultar, pra mim meio que indifere. Se vai ser um rap pesado, se vai ser um rap falando de amor, se vai ser uma história em quadrinhos, um livro infantil ou uma cueca. Sério, de verdade, eu não tô preocupado com isso. Eu só quero conseguir derramar minha criatividade numa plataforma que eu acho que ela tá sendo tratada de forma justa, sabe? Porque no final das contas, tudo é história, sabe? A gente tá construindo a história do nosso tempo. E eu acho interessante quando a gente observa, falando de moda especificamente, né? Por que eu vou parar dentro do ambiente da moda? Porque a gente sempre se preocupou com como a gente se veste, sabe? O hip hop, ele tem uma cultura de conforto, né? Então, a nossa música cria uma atmosfera de conforto para pessoas que estão fora do que é o status quo sentirem-se também abraçadas. A nossa música faz isso com essas pessoas. Então a gente quis ousar e construir uma roupa que falasse sobre isso também, dando continuidade a essa história. E fazer os desfiles de moda pra gente era uma oportunidade de dizer isso também, essa coisa de bolha que você mencionou antes. Eu acho incrível que existem várias bolhas que se identificam comigo, mas eu não me considero parte de nenhuma delas, porque é o seguinte, mano, eu troco ideia com todo mundo, sacou? Isso é uma das coisas pelas quais eu sou muito apedrejado muitas vezes, sabe? Porque no entendimento estrito de algumas pessoas, eu deveria conversar com um único grupo e não, mano. A minha vida inteira foi de negociação, mano. Porque a minha vida ter sido uma verdade, o meu sofrimento ter sido verdadeiro e ter me machucado, me traumatizado, não transforma a vida de quem viveu uma experiência confortável numa mentira necessariamente, entendeu? A pergunta que me acompanha em toda a minha vida é onde a gente se encontra e constrói uma realidade que seja melhor para todo mundo. E eu acho que, mano, a vida ela só é uma possibilidade quando a gente se encontra, tá ligado? Porque, por exemplo, esse contexto no qual a gente tá vivendo, ele é o quê? A negação completa do encontro, tá ligado? Ele é um rolo compressor, que ele tá querendo esmagar tudo que não seja ele mesmo. Nada mais didático no momento que a gente tá vivendo do que essa experiência destrutiva produzida pelo Bolsonaro, tá ligado? É isso que a gente quer ser? Não. Então a gente precisa produzir um encontro melhor do que esse aí, sacou? E a gente não vai produzir um encontro se a gente estiver trancado falando só pra quem concorda e não pra quem precisa. Então eu vou pegar um gancho aqui que você diz o seguinte: a vida só faz sentido se a gente se encontra e se relaciona. E estamos um ano numa pandemia. Embora você entre na minha casa com suas plantinhas, seu queijo e seu yoga, estamos distantes, sem abraço, sem beijo. E para você, qual que vai ser o impacto disso tudo num futuro muito próximo? Principalmente nos relacionamentos. Voltaremos atrás naquela casinha e caímos na casa da caveira, espera 30 anos aí? Ou isso também foi uma forma de uma janela que se abriu e vamos evoluir no encontrar? Como você vê isso? Eu acho que cada geração vai sofrer de uma maneira diferente com isso, sabe? Os mais antigos, eles sofrem por causa da urgência, né? Imagina você ter 80 anos e tá com uma ameaça de que os últimos anos da sua vida você teve que passar dentro de casa. Ao mesmo tempo que imagina que pessoas ali da nossa faixa etária, ali, entre 30 e 50 anos, elas também vão ser acometidas por uma série de coisas que o pessoal da psicologia já chama de ter umas doenças novas, sabe? A síndrome da cabana. Tem gente que não vai querer sair mais. Por outro lado, eu acho que ninguém vai sofrer mais no momento que a gente está vivendo do que as crianças.
principalmente as crianças que estão na primeira infância. Por que eu digo isso? Quando você tem 2 anos de idade, você não aprende só pelo que você fala e pelo que os seus pais falam. Você aprende pelas coisas que você vive. E na fase onde a gente mais se esbarra, mais se pega, mais se abraça, mais toca no outro, que é essa fase da primeira infância, a gente teve o contato físico suspenso, essas crianças, elas vão crescer com medo do outro, que não vai caber em palavras. Entendeu? Então a gente vai ter um trabalho gigantesco aí para dissipar esse medo do outro no momento em que a gente conseguir sair dessa pandemia. Eu bato muito nessa tecla. Um momento como esse, de tanta escuridão, é o momento onde a gente tem que encontrar a luz que tem dentro de nós e fazer essa luz virar o caminho para outras pessoas. Por isso eu bato na tecla da saída coletiva, mano. Eu vejo gente que tem dinheiro falando assim: a gente tem que comprar vacina e vacinar nossos funcionários, entendeu? A gente tem que colocar vacina disponível no setor privado. Sabe, eu sou um artista, mano. Eu vivo de show. Meu ativo maior foi suspenso há 1 ano, entendeu? Eu tô aqui, a gente não demitiu ninguém, a gente tá se desafiando, se reinventando nesse momento aqui. Eu vejo artistas que têm popularidade para conseguir fazer uma pressão, inclusive no poder público, todos eles em silêncio. E aí, eles levantam a voz deles para dizer que é o momento dos shows serem liberados novamente, tá ligado? A gente passando de 1000 pessoas morrendo todos os dias, sacou? Que tipo de ambiente a gente quer oferecer? O que significa a nossa música? Se a gente faz ouvidos moucos para essa realidade, se a gente tapa os nossos olhos para essa realidade, a música, aquela que a gente começou a conversa falando que salva uma vida, também pode acabar com ela. Ou a gente compreende que só existe uma forma de sair decentemente disso, que é construindo uma saída coletiva por onde todos passem, onde haja empatia, onde haja cuidado, onde haja realmente espaço para se sonhar, porque é isso que está acontecendo. O Brasil não está sonhando, o Brasil está desesperado apagando incêndio, entendeu? No meio de um tiroteio absurdo. Agora, e aliás, às vésperas de ser literalmente um tiroteio, porque vacina não tem, mas arma já pode ter. Todo mundo pode ter 6 armas, mas não pode ter uma vacina. No meio de tudo isso aqui, só tem uma forma de sair. Então, não adianta eu pensar no que é a salvação do meu setor, do que é a salvação da minha bolha, do que é a salvação do meu bolso. Não é sobre isso, mano. É sobre pessoas. E se a gente não salva pessoas, então, irmão, é melhor se entregar pra barbárie. Leandro Roque de Oliveira. Meu mano. Você me emociona muito. Tamo junto. Te amo, amigo. Ronaldo, amor recíproco, mano. Te amo também, te admiro demais. E depois de fazer uns desfiles de moda, te admiro mais ainda porque é uma treta. Bora! Parabéns pelo prêmio. Obrigado, Parabéns não vejo pelo a hora prêmio de mais poder que merecido. encontrar vocês. E você siga sendo farol para todos nós, por favor. Obrigado, meu mano.